Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do movimento, só que agora nós vamos entrar no movimento curvilíneo, que é aquele movimento em forma de curva, certo? Mas para isso nós vamos relembrar um pouquinho aqui antes como é que a gente representa o vetor velocidade no movimento retilíneo, que é o movimento que a gente tinha estudado até então, o movimento em linha reta. Como é que a gente faz isso? Então para isso eu tenho aqui dois objetos, vou chamar esse de A e vou chamar esse de B. Como é que a gente representava? Primeiramente, a gente precisa de um vetor, não é isso? Então, este objeto está se movendo para este lado, então representa o vetor na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do objeto, ok? Do mesmo modo, esse outro objeto aqui, ele está se movimentando para esse lado, então a gente representa um vetor na mesma direção e no mesmo sentido. A gente pode chamar esse daqui de VA, que representa a velocidade do objeto A, e esse daqui de VB, que representa a velocidade do objeto B. No nosso caso de agora, nós vamos fazer algo semelhante a isto, só que tem um porém. O movimento que a gente trata agora é um movimento curvilíneo. O que quer dizer curvilíneo? Em forma de curva. Nós temos aqui no exemplo uma mosca que se move nessa trajetória e claramente a gente percebe que esta trajetória tem o formato de uma curva. Então a gente se pergunta, como é que a gente vai representar o vetor velocidade nessa situação, já que a mosca, em cada instante, ela está aí curvando? Então, primeiro a gente precisa separar alguns pontos. E eu vou separar uns pontos na própria trajetória, nos locais em que as moscas se encontram aqui na situação, certo? Então a gente vai representar como é o vetor velocidade em cada um desses pontos. A outra coisa que a gente precisa considerar é que um vetor é sempre uma reta, então não posso desenhar ele de uma forma curva, como essa daqui, por exemplo. Aí eu estaria errando. Então a gente deve considerar como seria o movimento em linha reta naquele ponto em que eu selecionei. Então, observando a direção que a mosca está seguindo e o sentido neste ponto daqui, ela seguiria nessa parte da curva uma linha reta semelhante a essa que eu acabei de tracejar, não é isso? Bom, se eu sei disso, então eu posso já desenhar o meu vetor. E o vetor tem que ser exatamente seguindo essa trajetória que foi delineada aí. Então seria algo mais ou menos assim como a gente pode ver. E nesse caso aqui eu vou dar o nome dele de vetor 1, representando aqui o vetor velocidade da mosca no ponto 1. Do mesmo modo, a gente faz para todos os outros pontos que foram selecionados. Então, neste ponto daqui, a mosca se moveria nessa trajetória em linha reta que está sendo aqui tracejada aproximadamente, não é isso? Então, seguindo o movimento da mosca, eu deveria fazer um vetor nesta direção e nesse sentido, como mostra aí. E esse de agora eu vou chamar aqui de vetor 2. E assim sucessivamente para cada um dos casos. Então, nesse terceiro caso, a nossa mosca se moveria mais ou menos nessa direção aqui. Nesse terceiro caso, neste ponto seria mais ou menos nessa reta. E no último caso aqui seria aproximadamente nessa reta daqui. Falta para a gente agora ligar os vetores em cada uma dessas situações. Então aqui nós teríamos um vetor que seria nesta direção e sentido. Neste ponto, nesta direção e sentido. Neste outro, nesta direção e sentido também. Este daqui será o nosso V3, este será o nosso V4 e esse será o nosso V5. Então a gente percebe que para representar o vetor no movimento curvilíneo ainda é muito semelhante ao caso do movimento retilíneo. A diferença é que a gente vai considerar o ponto que a gente está estudando, que são esses daqui que eu estou destacando no momento, não é isso? Que foram os pontos em que a gente verificou como seria o movimento da mosca naquela situação se o movimento dela fosse retilíneo. Então a gente traça a trajetória em linha reta e passa apenas uma reta seguindo a direção e o sentido da mosca. Esse tipo de vetor aqui que a gente está marcando, quando ele faz isso numa curva, a gente dá um nome especial a ele e a gente diz que ele é um vetor tangente à curva, certo? Ele é um vetor
tangente à curva. Em palavras simples, a gente pode entender que um vetor tangente é aquele vetor que passa raspando, certo? Ele passa de fininho raspando. Então a gente observa que este vetor, ele passa raspando aqui nessa parte da curva em que eu estou estudando. Esse outro vetor também passa raspando e assim sucessivamente. E a gente dá o nome dele de vetor tangente à trajetória, ok? Agora vamos ver um teste que vai nos ajudar a entender se realmente fixamos as ideias que foram apresentadas anteriormente. O teste é o seguinte: nós temos aqui uma figura, ok? Nós temos 4 vetores sendo representados. Aqui nós temos o vetor 1, representado neste ponto aqui deste carrinho. Nós temos aqui o vetor 2, também aqui sendo representado neste ponto. O vetor 3, representado neste outro ponto. E o vetor 4, representado neste outro ponto aqui. E a pergunta é: qual deles está sendo representado de forma errada? Bom, se você disse que o vetor que está errado é este daqui, você acertou. Agora vamos entender o porquê que ele está errado, não é isso? Vejamos que esses outros vetores aqui, eles seguem claramente a trajetória que esses objetos fariam neste ponto em que ele está colocado, se não existisse a curva, não é isso? Do mesmo modo, esse outro daqui, ó, se não existisse a curva, ele realmente passaria aqui direto, assim como esse, que se não existisse a curva, ele também passaria direto, seguindo os vetores que aí foram colocados. Mas no caso V3, a gente observa que no ponto aqui, ó, ele seguiria direto por esta outra direção, e não nesta que foi representada na figura. Então, o modo correto da gente corrigir isso daqui é trazendo esse vetor aqui para esta direção e sentido. Fazendo assim, aí o nosso desenho fica correto.